Por que tratar o trabalho de artista de maneiras diferentes só porque são de áreas diferentes? Vem nesse raciocínio. Hoje a Prefeitura de Taubaté lançou o edital da 20ª Mostra de Teatro da cidade. E um ponto que eu quero chamar a atenção é que os 12 grupos selecionados eles receberão um cachê para a sua apresentação, inclusive grupos com um histórico menor de 2 anos. Isso é bem importante, longe aqui de questionar o valor que vai ser pago, eu acho que é uma vitória do pessoal do teatro. Grupos de teatro, grupos de música, grupos de dança, quando recebem, se entende que está pagando a apresentação deles, aquela apresentação única, ou seja, o espetáculo que eles criaram ainda continua sendo de propriedade deles. Eles podem vender para outros lugares. Já no caso dos artistas plásticos, muitas vezes entende a obra completa, que a obra que ele produziu ao vivo ou que ele expôs, muitas vezes ela fica de acervo para a prefeitura, nesse sentido, só que quando se paga, que aí é mais difícil ainda pagar, também às vezes paga um valor irrisório, então que se pague então o valor da obra completa. O que eu quero dizer é que acho que é justo, da mesma forma que um ator está numa peça de teatro se apresentando e ele merece receber por aquilo, e o grupo de teatro também, assim como os músicos e dançarinos, o artista plástico também, quando ele faz uma pintura ao vivo, quando ele participa de uma exposição, porque esse é o serviço dele, né? Esse é o momento que ele está expondo a obra, e ele tem um custo para isso, e ele tem uma formação para isso, assim como os outros artistas. É claro que a gente está falando aqui de uma realidade em que os artistas estão sendo pagos pelo seu serviço, o que no caso dos artistas plásticos, isso praticamente inexiste, ainda mais em cidades do interior. Muitas vezes existem salões em que 1 ou 2 artistas são premiados. É da mesma forma que se entende que um músico, um ator, um dançarino e outros profissionais de cultura merecem e devem ser pagos toda vez que eles executam um serviço, ou seja, uma apresentação é um serviço. Assim também o artista plástico. A gente precisa mudar essa mentalidade e entender que o artista plástico, quando ele está expondo, ele está fazendo um serviço. Ele pensa, porque ele, além de pensar aquela obra para produzir, ele teve que pensar aquela obra para ser exposta. Isso é um trabalho, a obra faz parte de uma exibição. Eu acho que é uma grande vitória para o grupo de teatro, e eu sei que ainda é uma pequena vitória, porque ainda há muito o que lutar. Vamos acreditar no nosso meio artístico. Obrigado.